Nós, do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, estreamos hoje a plataforma SEBRE Online, que é uma forma de utilizar mais os meios digitais para continuar o nosso trabalho e os debates do SEBRE aí em apoio à sociedade e ao governo brasileiros e com os nossos parceiros, nesse momento de responsabilidade em relação à crise do coronavírus e a necessidade também, com toda a atenção à necessidade do distanciamento e, mais do que isso, neste momento, do isolamento social. Então, para começar, o primeiro evento do SEBRE Online vai ser sobre justamente o combate ao coronavírus e as oportunidades, um novo front para a parceria Brasil-China. É um prazer, uma satisfação ter hoje com a gente por vídeo para compartilhar algumas aí das novidades que vem da China e também da parceria Brasil-China, o ministro conselheiro da Embaixada da República Popular na China no Brasil, Zhu Yuhui. Zhu, obrigada por estar conosco. Nós, como você pode imaginar, temos a sociedade brasileira olha com bastante atenção à China nesse momento. Não é? Foco inicial da epidemia, agora a pandemia de coronavírus, que conseguiu, nas últimas semanas, do ponto de vista médico, conter, e inclusive a partir nos últimos dias, inclusive não tem nenhum caso de contaminação local, partindo agora para uma nova fase de paulatina abertura e mitigação das medidas de quarentena e de isolamento, pouco a pouco. A província de Hubei, me parece, fará isso num segundo momento. Então, nós vamos tratar aqui, sobretudo, de três questões principais. Como a China lidou com a epidemia de coronavírus e como vem lidando, do ponto de vista médico, mas também de medidas econômicas em relação a essa epidemia. Os efeitos, num segundo momento, os efeitos econômicos sobre a China e sobre o mundo, e também, não menos importante, mas é uma parte que a gente gostaria muito também de conversar e de ouvir de você, o que representa o coronavírus em termos de pandemia, de desafios e oportunidades para a cooperação global e particularmente para a cooperação Brasil-China. Nós falamos aí de forma auspiciosa no momento, logo após a primeira reunião de cúpula extraordinária do G20 sobre o Covid-19, e também numa semana em que tivemos aí um auspicioso telefonema entre os presidentes do Brasil e da China. Então, para dar início a essa nossa conversa, eu acho que seria interessante você compartilhar com a gente um pouco dessa experiência atual dos dias de hoje da China, nessa fase em que a maior parte... Qual é o plano que vocês têm para desmobilizar a maior parte do isolamento e da quarentena e também tratar dos efeitos um pouco, talvez, de segunda ordem? Não é como a gente viu essa semana, a China adotou a proibição da entrada de estrangeiros no país. Então, são coisas que eu acho que ajuda muito nós que entramos, o Brasil que entra numa fase agora crescente, não é, dos casos, nos ajudaria muito ouvir isso de vocês. Ok, boa tarde, Tatiana, né? Um grande prazer nos encontrarmos aqui, mesmo online, né? E também muito obrigado pelo esse convite. A nossa embaixada tem uma grande parceria com o SEBRE. Nós conseguimos manter uma parceria muito forte nos últimos anos, o que tem ajudado muito, né, na nossa discussão sobre temas bilaterais e também temas regionais e globais. E nesse momento, como mencionou, a questão de combate ao coronavírus é um tema que tem dominado quase todas as discussões nacionais e internacionais. E como a China foi o primeiro país a ser atingido pela essa epidemia, acho que realmente nesse momento todo mundo também tem muito interesse de conhecer um pouco melhor a nossa experiência, as nossas lições também. Portanto, para nós é uma grande satisfação poder também compartilhar algumas das ideias ou experiências que nós temos nesse momento. Embora
essa época de pandemia seja ainda uma coisa que tem tantos aspectos ainda não desconhecidos para nós, mas isso também torna ainda mais importante essa discussão, né? E como falou, a China, desde o surto de pandemia lá na China, agora já passaram quase mais de 2 meses, e nesses 2 meses nós passamos por várias etapas. Acho que na primeira etapa o foco principal foi conter, isolar essa pandemia, como ela é uma coisa, um fenômeno muito pouco conhecido pelo governo, pela população, pelos médicos. Aí o governo chinês achava mais seguro tentar fazer um isolamento restrito, muito rigoroso, até para ganhar tempo. Acho que essa estratégia tem sido muito inteligente, porque realmente conseguimos salvar bastante tempo, né, com essa política de isolamento. E agora, depois, passaram mais ou menos 2 meses, agora o nosso foco é mais ou menos, agora estamos tentando fazer uma política mais equilibrada. Por um lado, continuar a combater o coronavírus, mas por um lado, já estamos começando a pensar em retomar as atividades econômicas, industriais, etc. Porque são 2 aspectos muito interligados, né? Mas quando se fala de situação atual na China de coronavírus, a situação agora está muito, muito mais tranquila que há 3, 4 semanas atrás. Esses dias nós temos conversado muito com os nossos colegas e amigos lá na China, e todo mundo agora está sentindo muito mais aliviados. Claro, ainda tem, acho que ontem, né, nas 390 principais cidades da China, ainda tem 30 cidades que ainda são consideradas com risco razoável, mas as outras cidades já estão quase saindo, né, dessa situação anormal, e pouco a pouco a situação está voltando à normalidade. Mesmo Hubei, que foi o epicentro dessa pandemia, agora, a partir de início de abril, as principais restrições aplicadas vão ser pouco a pouco retiradas. Já está aberto, né, o trânsito entre as Hubei e as outras cidades, províncias. E dentro de Hubei também estamos fazendo uma classificação de risco de cada cidade, cada município, para ver quais são as atividades que podem ser retomadas agora e quais são as coisas que ainda não precisam esperar mais um pouquinho. Acho que essa é a situação, mais ou menos, seja lá agora na China, né? Mas agora estamos mudando também um pouquinho o nosso foco para tentar impedir, né, casos importados, porque senão talvez os esforços que já foram feitos fiquem totalmente assim desperdiçados. Aí temos que cortar alguns erros para tentar segurar os resultados já alcançados. Obrigada, Chu. Só para a gente entender, quer dizer, como na capital, por exemplo, Pequim, Xangai e outras grandes cidades, as pessoas já estão saindo das suas casas para trabalhar, sair normalmente, poder interagir socialmente? Sim, eu conversei com os amigos que moram nessas grandes cidades, né? As pessoas já começaram a circular livremente. Todavia, ainda tem algumas medidas de precaução, por exemplo, cada condomínio ainda tem pessoas que vão fazer medição de temperatura, ainda aconselham todo mundo a usar máscaras quando saem, e os escritórios ainda não estão funcionando a 100%, ainda estamos fazendo assim, rodízio de pessoas para evitar aglomeração ainda. Mas os restaurantes, cinemas já estão abertos. Ou seja, quase 70%, 80% normal, ainda falta alguns sinalização final para normalizar tudo. Correto. E no meio essa questão das máscaras que você citou é uma assim, eu que também já morei na Ásia e particularmente também em Pequim, me chamou sempre muita atenção, porque lá a utilização da máscara, ela talvez depois da crise do SARS, né, em 2003, não sei se antes disso como era, mas me parece que isso determinou uma coisa muito comum. É muito comum a gente encontrar, sobretudo no inverno, as pessoas saindo de máscara, porque elas estão resfriadas ou mesmo porque acham que a gripe
né? E eu entendo também e ouvi de amigos que lá não era possível sair sem máscara. E isso é bem diferente do que a gente vem adotando no Ocidente, talvez em parte por algumas recomendações, mas talvez também porque não haveria quantidade de máscaras disponíveis. Não sei se você tem alguma impressão pessoal sobre o uso da máscara que você possa compartilhar com a gente. Acho que aqui realmente eu também noto uma grande diferença cultural, né? Não só na China, acho que no Japão e na Coreia do Sul, etc., o uso de máscaras, sobretudo no inverno, é muito comum. E é uma medida de precaução, né? E também tem, claro, tem uma discussão sobre a necessidade ou não necessidade de usar máscaras para pessoas saudáveis, né? Mas acho que pouco a pouco a OMS, etc., os médicos, os profissionais estão cada vez mais a favor da ideia de utilizar máscaras até para as pessoas que não estão com sintomas, porque isso ajuda muito, né? A usar máscaras e lavar as mãos, por enquanto são as dicas, são quase um consenso, né, entre o meio acadêmico, o meio médico, né? E acho que nesse momento qualquer precaução não é pouca. Certo. E no meio dessa tragédia, a gente vê surgindo aplicações incríveis na área digital, né, na área da economia digital, e uma particularmente que chama atenção na China é aquele app justamente em que a pessoa que consegue detectar onde ela esteve, com quem ela esteve, e aí a partir disso ela ganha um verde, ou talvez eu não sei, um vermelho, mas pelo menos o sinal verde para entrar em certos locais. Você poderia compartilhar um pouco mais com a gente sobre isso, esse desenvolvimento, e se isso tem sido compartilhado com outros países, ou, claro, pelas empresas que desenvolveram, se vocês também têm recebido consultas sobre isso aqui no Brasil, porque eu mesmo li aqui no Brasil alguns articulistas na imprensa com essa dúvida, que também me pareceu bastante pertinente. Por que a gente não usa mais os meios digitais, né, para tentar combater o contágio? Acho que desta vez, no meio dessa tragédia, né, acho que as ferramentas digitais têm sido muito úteis no combate ao coronavírus. Esse código, nós chamamos Código de Saúde, foi primeiro, acho que, inventado e introduzido na província de Zhejiang. As autoridades da província decidiram implementar um sistema em que cada cidadão, seja ele natural de Zhejiang ou não, tem que download um aplicativo que se chama Código de Saúde, né? Se ele entrar no território de Zhejiang, aí ele tem que primeiro fazer download do aplicativo, depois fornece todas as suas informações, onde ele já passou, qual é a temperatura, qual é o meio de transporte que ele utiliza, etc., né? E depois, com a análise dos dados fornecidos por cada cidadão, o aplicativo vai produzir um código de 3 cores diferentes: cor vermelho, cor amarelo e cor verde. Cor vermelho significa que ele tem muita alta chance de estar infectado. Aí ele tem que sujeitar a algumas medidas de médicas, etc. E a cor amarela significa que ele tem suspeita de contaminação, mas não necessariamente de alto risco. Aí ele é obrigado a fazer uma auto-quarentena, auto-isolamento. Depois de quantos dias, etc., a cor do código pode variar, pode mudar de vermelho para amarelo e de amarelo para verde. E só quando o código dele apresentar cor verde é que ele vai poder ter acesso aos lugares públicos. Isso tem sido muito útil para rastrear as possíveis fontes de contaminação e até para fazer um distanciamento social com análise mais precisa, né? E pouco a pouco as outras províncias também começaram a copiar esse sistema e também começaram a utilizar outros meios digitais. Por exemplo, no auge da epidemia, o governo, as autoridades, todos os dias compartilharam informações sobre os voos, os trens, até os ônibus,
onde já passaram por uma pessoa, um paciente infectado. Aí, para alertar as pessoas que já viajaram nos mesmos meios de transporte a buscar atendimento médico. Isso tem sido muito útil, né, também para identificar os possíveis suspeitas e tentar localizar as pessoas com problemas. E outras formas também, a picatada e a inteligência artificial têm sido muito úteis. Por exemplo, tomografia utilizando a inteligência artificial, que pode reduzir dramaticamente o tempo de análise de uma imagem de tomografia computadorizado, né, através de computação de nuvem, etc. Enfim, acho que com essa situação emergencial, isso incentiva as pessoas a utilizar, aplicar os meios tecnológicos com uma maior urgência, né?